Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre bem-vindo ao Bostil, bem-vindo a esse Brasil e eu quero comentar um pouco sobre isso, quero falar como que o Brasil tá morrendo, como que o Brasil tá defasado, como que o Brasil em todos os sentidos, seja social, seja econômico, ele tá quebrado e o Brasil só vai quebrar cada vez mais, é a minha visão que eu vou passar pra vocês, mas antes... fiquem atentos nas notificações do canal, tá? Recentemente tá saindo bastante conteúdo de áudio, porque eu tô meio doente, meio gripado, passando por uns problemas de saúde. E aí tô liberando mais conteúdo de áudio, né? Já que tá ficando difícil pra mim gravar pra vocês em questão visual, igual tá agora. Mas, sempre que possível, vou estar trazendo conteúdos de alta qualidade em visual pra vocês, fechou? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Brasil em si, né, cara? Uma conversa franca sobre o fim do Brasil. E por que fim do Brasil? Cara, tá, a gente se pergunta, né, como que eu cheguei nessa conclusão? E essa conclusão ela não vem por acaso. Essa conclusão a gente tem que começar falando pelo social, tá? O social, ele funciona da seguinte forma: a gente vai ter a classe trabalhadora, que no caso seria a classe média, a gente vai ter a classe baixa, que são os pobres, a miséria e os ricos. A gente vê hoje um governo totalmente ridículo, é um governo fajuto, um governo fraco, um governo que tem tudo para dar errado. Na verdade já está dando errado. E aqui eu quero comentar com vocês por partes, então com certeza vai ser um conteúdo um pouco maior que o normal, tá? Falando socialmente falando, né, a gente vê a questão, vamos analisar por partes, a gente vê a questão da miséria. Miséria brasileira. Bom, a miséria brasileira, ela não é controlada, mas é uma miséria comparada a outros países como países na África, no continente africano, né? A gente pode ver que a gente consegue se sobressair bem, né? Na questão de acolhimento da miséria, né? Mas a coisa começa a acontecer mesmo na classe baixa, nas pessoas que moram no interior, enfim. Essas pessoas, elas recebem Bolsa Família, tá? E veja bem, o problema não tá no Bolsa Família. O problema está em como que o governo dá a entender o Bolsa Família, certo? O governo brasileiro, ele dá a entender que, assim, se você fazer mais filhos, se você não estudar, se você procriar cada vez mais, e quanto mais problemas você tiver, mais você vai receber do governo. Auxílio Gás, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que é um programa que nunca deu certo, eu já chego nesse ponto, por quê? Então, assim, a gente pode ver que a classe média, ela sustenta a classe baixa. Porque de onde que vem esses impostos? Hã? De onde que vem esse dinheiro de Bolsa Família? De onde que vem esse Vale Gás? Vem de onde? Dos impostos da classe média. E esse é o ponto. Eu comentei nesse vídeo aqui, nessa aula, né, nesse canal aqui, comentei nesse canal sobre a taxa de natalidade, certo? A taxa de natalidade nada mais é do que um balanço, né? Que aqui no Brasil a gente pode ver que as mulheres não querem ter filhos, e no mínimo são 2 filhos por mulher. E a gente não vê mais filhos, né, crescendo, ou seja, a gente tem uma maior idade idosa e uma menor idade de pessoas jovens que estão começando a carreira no trabalho. E isso é um problema, porque como que a classe média e os mais jovens vão sustentar os mais velhos, sendo que a maior idade é os mais velhos? Você consegue me compreender essa diferença? Que, claro, vai trazer problemas para o Brasil de uma forma irreversível. E assim, há maneiras de corrigir? Claro que há cortes de gastos, mas a gente sabe que o governo não vai fazer cortes de gastos igual a Argentina fez. Olha que a Argentina estava numa crise muito pior do que a gente está passando agora. O Brasil, ele passa por uma crise, ele passa por uma crise social, o Brasil, ele passa por uma crise econômica, o Brasil passa por uma crise terrível e que parece que ninguém está enxergando. Mas continuando. A gente pode ver os mais ricos, né? Os mais ricos aqui do Brasil, que já é difícil ter ricos no Brasil pela questão de impostos, mas os mais ricos, as pessoas que têm bastante capital, empresas aqui no Brasil, elas sustentam e movimentam a economia brasileira, tá? Essa narrativa, já quero começar aqui falando que essa narrativa de que ricos são exploradores e é tudo balela, pelo amor de Deus, acordem, tá? Acordem, porque eu acho que essa narrativa ela vai ficar tão implantada, ou já está tão implantada na nossa sociedade, que eu acho que eu vou morrer e essa narrativa vai ficar. Não, os ricos não exploram os mais pobres, pelo amor de Deus, cara. No Brasil isso não acontece, isso é inexistente, cara. E eles sustentam a economia, porque eles têm bastante empresas, eles têm bastante capital e eles não conseguem gerir tudo sozinho. No caso, eles contratam a classe média. Ou seja, vejamos,
a miséria, que não é controlada por ninguém, ou não é favorecida por ninguém, tanto é que ela cai no esquecimento, né? A gente vê a classe baixa, né? Ela é auxiliada pela classe média, que já tem um problema na taxa de natalidade, né? Que a gente pode ver a taxa de natalidade ali totalmente defasada, como comentei com vocês, há mais idosos do que pessoas jovens, ou seja, vai quebrar, é só uma questão de tempo para quebrar essa sustentabilidade da classe média para a classe baixa, e a classe média é sustentada por quem? Pelos ricos, né, que contratam eles e que dão salário, vale alimentação e essas coisas assim nesse sentido. Tá, esse aqui é o básico para a gente conseguir entender a nossa questão social, né? Mas ainda falando de social, eu quero comentar sobre o seguinte: o brasileiro, ele parece que tem uma acomodação na miséria. E o Brasil, ele é ruim em vários sentidos, não só sentidos analíticos de gráficos ou coisa do tipo. O Brasil, ele é ruim até no sentido de que a cultura brasileira, ela é péssima. Você não vê pessoas aqui no Brasil lutando para sobreviver, falando, não, eu vou ser rico. Não, tudo boicote, né? Tudo boicote. Ah, quero ser rico. Vai lá e dá boicote naquela pessoa. Seja boicote mental, seja boicote físico, não importa. Eles dão boicote, né? Juntam grupos sociais para dar boicote em pessoas que querem crescer, calando essas pessoas que querem crescer. Então, assim, continuando na questão social, o Brasil ele está quebrado socialmente. Quanto na questão que eu expliquei da nossa pirâmide, quanto na questão social mesmo. A gente não vê quase ninguém se importando com aulas, desastres naturais, dólar, que eu já vou falar sobre a nossa economia e o dólar. Então a gente não vê nada disso. A gente vê o povo brasileiro que curtindo, pulando carnaval. Certo? Sendo que a geopolítica tá pegando fogo, meus amigos. A gente pode ver Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Groenlândia, China e mais alguns países afiliados a esses brigando geopoliticamente, meu amigo. Pode acontecer uma terceira guerra mundial a qualquer momento, como eu já falei nesse canal, né? Já fiz uma análise sobre isso. Então, assim, a gente vê que o Brasil está defasado em todos os níveis, tá? E enquanto as pessoas pulam carnaval, bebem cerveja e não sabem nem o que significa dólar ou inflação, o Brasil só piora. Tá. Agora, passando da questão social, por mais que tem muita coisa a se comentar na questão social brasileira, indo para a questão econômica, o Brasil tá acabado economicamente, família. Bom, eu tenho aqui um meu celular reserva, né? Um J5zinho, antigo. E aqui nele eu trouxe para fazer algumas pesquisas para vocês, tá? Aqui mesmo, trouxe para fazer algumas pesquisas para vocês. Ó, já tá até aberto. Dólar. Você consegue, ó, 5,17, ou seja, R$ 5,17 para comprar $1 americano. Veja, o gráfico tá até vermelho. O gráfico está vermelho. Por quê? Porque o dólar está caindo. Mesmo com o dólar caindo, meus amigos, o dólar está caindo por causa da geopolítica. Mesmo assim, você precisa de R$ 5,17 para comprar $1 americano. Esse é o resultado da inflação. E é o que vai influenciar para você comprar um celular novo, para você comprar um notebook novo, para você reformar sua casa, para você comprar camas novas, para você comprar remédio, para você comprar tudo. Isso aqui vai influenciar. Isso aqui é o básico. Eu diria que a escola tinha que ensinar isso à força. Porque as pessoas saem da escola totalmente defasadas. Elas não conseguem compreender o básico sobre isso aqui. Gente, eu não sou um sujeito que manja de matemática. Mas você saber o que significa dólar, você saber o que significa inflação, é o mínimo, certo? Bom, falando agora de uma parte mais analítica da questão do dólar, né? A gente pode ver que, mesmo o dólar caindo por conta da geopolítica e das brigas que os Estados Unidos vem se metendo com outros países, a gente pode ver que o real continua defasado e totalmente fora de controle quando se trata de economia e quando se trata de guardar dinheiro. E lembra que eu tinha comentado sobre os impostos? Os impostos afastam quem sustenta a real economia, que são os ricos. Os ricos sustentam a economia porque os ricos oferecem oportunidade para o resto da escala da pirâmide que eu expliquei. E bom, como tem muitos impostos, os ricos tiram seus negócios do Brasil. Quando os ricos tiram seus negócios do Brasil, e tiram, levam para fora, levam para outro país que está faturando muito mais, ou simplesmente tiram daqui, sai dólar, né? Vai sair dólar, porque eles investem, então obviamente eles mexem com dólar, sai dólar. E saindo dólar,
Quanto mais sai dólar, mais raro fica. Ou seja, mais a inflação sobe. Ou seja, mais valoriza no nosso país. Entendeu? Então vai ficando cada vez pior a situação. E o governo cria essa narrativa. O governo e a sociedade como um todo, principalmente os comunistas, eles criam essa narrativa de que, não, o rico explora o pobre. Então vamos fazer o quê? Vamos taxar. Só que eles não taxam o rico, eles taxam a classe média, meu amigo. Acontece uma briga social imensa, onde um ataca o outro, ou seja, a classe média ataca a classe baixa ataca a classe média, os ricos estão tirando suas empresas e exportações daqui, levando para fora, porque rende muito mais lá fora, tirando o dólar daqui, causando um problema econômico no nosso Brasil, fazendo cada vez mais desparelhar o dólar, família. E é bizarro tudo isso. Tá? E tudo isso acontecendo numa fatura de segundos. Isso acontece muito rápido. O dólar valoriza e desvaloriza muito rápido, né? Falando de Bitcoin, falando de Bitcoin, Bitcoin é uma moeda que vem crescendo bastante nesses últimos anos, né? Vem evoluindo muito. É uma moeda, né? Uma criptomoeda, para falar a verdade, que tá tão valorizada. Para a gente que é do Brasil, claro, que enxerga uma outra realidade, porque veja só, a gente vê aqui no celular aqui, ó, para vocês botarem perto da câmera para vocês verem, o gráfico está vermelho, ou seja, o Bitcoin desvalorizou por conta das questões geopolíticas. Ou seja, beleza, pô, o Bitcoin desvalorizou e tal. Só que a gente vê, olha quanto vale um Bitcoin pro real. Olha esse número aqui. Vocês estão conseguindo enxergar esse número? É apavoroso, é um número enorme, sabe? E olha que a gente tá falando de Brasil, tá? A gente tá falando de Brasil, tá? Esse número é muito grande. Se uma pessoa tem essa quantidade de dinheiro dentro do Brasil, ela já é considerada rica, certo? Ela já é considerada, pô, ricaça. Sendo que os Estados Unidos estão um pouco se lascando por esse número. Compreende? Tá. Falando da questão do Bitcoin, é uma moeda que vem crescendo muito, é uma moeda que o governo brasileiro vai tentar assegurar com o Drex. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando do Drex, falando qual é a motivação para o Drex agir dessa forma, o que é o Drex, enfim, a gente sabe disso, a gente continua vivendo dessa forma, e o Drex, ele vai fazer de tudo para não deixar o Bitcoin circular no Brasil. E comprem Bitcoin, pelo amor de Deus, sabe? Comprem, o que eu recomendo? Comprar imóveis o quanto antes, comprar casa o quanto antes, por mais que ela não seja sua por conta dos impostos, mas eu já chego lá também. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco maior, relatando tudo em relação a esse país, que esse país ele tá totalmente defasado, tá? Isso tem que ser exposto, né? O Drex, ele vai assegurar tudo isso, então o que eu recomendo? Comprem o que vocês querem comprar, ou então invistam dinheiro, ou um ou outro, ou você compra o que você quer comprar, ou você investe dinheiro. Sair do Brasil é uma opção? Com certeza. Com certeza. Sair do Brasil é uma opção? Óbvio que é, tá? E aqui a gente vai falar de uma das coisas que mais outras pessoas, né, criticam, falam em relação a outros países, certo? Seguinte, a gente vê muitas pessoas falando que o Brasil tem SUS grátis e posto. E nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter que pagar. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. O SUS ele não é grátis. O SUS ele é sustentado pelos impostos que o governo rouba da gente. Simples. O governo ele pega nosso dinheiro de imposto e ele deposita no SUS. E ele não é grátis porque a gente paga por ele. Todo mundo paga pelo SUS. Vejamos. Nos Estados Unidos não existe SUS grátis. Você meio que, se você passar mal, ter problema, no meu caso eu tenho asma, né? Ter algum tipo de asma, alguma coisa assim, você vai ter que pagar. Só que calma, isso aqui é o que pega muita gente. O salário é diferente. Enquanto no Brasil você recebe R$1.620, que é o salário mínimo quando eu gravo hoje esse vídeo, né? Nos Estados Unidos você paga por hora e você paga mais, o governo te rouba menos. Ou seja, o dinheiro lá valoriza muito mais, que é o dólar, né? Valoriza muito mais, muito mais. A valorização do dólar lá é absurda de boa. É uma valorização no teto. Por isso que pagar plano de saúde lá é meio que fichinha, sabe? Comprar plano de saúde lá é como se fosse pagar uma balinha aqui. As pessoas da classe média nos Estados Unidos, média e baixa, têm casa e carro. No Brasil, a classe média nem sequer tem carro. A classe média, se diz classe média no Brasil,
porque conseguiu morar em um apartamento alugado, aonde não aperta tantas contas, tem um iPhone, que não quer dizer nada, tem um iPhone não quer dizer nada. Claro, é esse um simbolismo de status? É, mas não quer dizer nada. Você pode usar qualquer outro celular com uma configuração melhor Android. Sendo que nos Estados Unidos a classe média tem carro. Tá vendo a diferença? Então, assim, o Brasil ele tá defasado em vários níveis. O SUS ele não é grátis. O SUS é literalmente... a gente sustenta ele. A gente sustenta o SUS. E aí eu te pergunto, vale mais a pena você trabalhar e pagar seu plano particular de saúde, caso você passe mal, tenha asma, algum problema, e ir no médico nos Estados Unidos com você pagando tudo certinho? Ou você prefere ceder o seu dinheiro para imposto pro governo e você nem sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Então veja lá, não é nem garantido que esse dinheiro vai pro postinho, ou que ele vai pro SUS, ou que ele vai pro PA gratuito. Não. A gente nem sabe disso, certo? E é ridículo. A gente vê essas narrativas, a gente vê essa ideia, né? E continuando, a gente vê que geopolítico, o Brasil ele tá totalmente quebrado geopoliticamente falando, tá? O Brasil com Bolsonaro apoiou os Estados Unidos. O Brasil de Lula hoje apoia a China, trocando de partido muito rápido. A gente não consegue se estabilizar e ser afiliado a um país por muito tempo. A gente vive brigando com os países, certo? Quando o Bolsonaro estava no poder, a gente tinha uma questão comercial com a Argentina até que boa. Com o Lula, diminuiu legal. É só ver as fotos. O Milei fica totalmente desconfortável perto do Lula, minha gente. Desconfortável. O Milei fica aqui e o Lula fica aqui. Os caras nem querem se encostar. Então, assim, a questão de países aqui na América do Sul também é defasada. E esse governo, geopoliticamente falando, a gente não tá preparado. Se qualquer país inventar de invadir a gente, já era. Já era. Acabou. Acabou. Se qualquer país falar, vou invadir o Brasil, acabou, irmão. O Brasil vai ser devorado por qualquer país que tenha um investimento maior em exército. E ponto final. E assim, investimento em exército, Brasil é defasado. Tem muito tempo que o Brasil não investe no exército, minha gente. O exército está totalmente quebrado lá dentro. E assim, a gente sabe dessas dificuldades. Quem estuda também sabe dessas dificuldades. Busca sair desse país. Mas tem sempre algo puxando pra cá, né, cara? E o Brasil, em vários sentidos, é um país onde que tinha tudo para crescer. Claro, essa narrativa de e se, né? O Brasil é um grande exportador para fora, o Brasil ele mexe com bastante agricultura sustentando essa economia, o Brasil ele tem recursos naturais absurdos, o Brasil ele tem uma beleza turística muito bonita, mas é que adianta tudo isso sendo que você não tem segurança. Tem a criminalidade no Brasil. Gente, a criminalidade no Brasil ela é tão grande que você não consegue sair da sua casa com o seu celular na mão. Tipo, você não consegue pegar o celular seu aqui, pode ser esse J5, o J5 Prime, se você pode estar com ele na mão, na rua, e você vai ter medo de ser roubado. Porque é ridículo o que tudo acontece no Brasil, né? A criminalidade ela é muito alta aqui. A gente, claro, todo país há criminalidade. No Japão tem uma espécie de facção no Japão. Mas assim, só nos bairros mais pobres e nos bairros mais ricos não há aí, né? Esse tipo de coisa, entendeu? Então, enfim, é o que eu tenho a relatar. Eu não tenho poder sobre nada em questão de tudo que eu comentei aqui. Tudo que eu comentei aqui é base de estudos e a minha visão, só para deixar bem claro. Eu não tenho poder influente sobre nada, mas é o que eu enxergo e é o que eu vejo. Se eu fosse dar dicas para pessoas da minha idade ou um pouco mais velha que desejam abrir a mente, saiam do Brasil, procurem um país que está em evolução como a Suíça, como a Dinamarca, como a Finlândia, como os Estados Unidos, e procurem morar nesses países, tá? Não caia na ideia de morar em Paraguai, tem que sair para fora da América do Sul. Fora da América do Sul é onde as coisas realmente costumam acontecer, certo? Por mais que a gente veja a Argentina crescendo economicamente, a gente veja o Paraguai começando a crescer também, a gente vê que o Brasil era para ser ou é o melhor país que temos na América do Sul. E mesmo assim, tá esse fracasso. E mesmo assim, tá esse deslizamento horrível. Então assim, para a Europa, o mais rápido e o quanto antes. Prezando segurança, prezando economia, prezando dinheiro, prezando o salário mínimo, enfim. É isso que eu tenho para falar com vocês. Vídeo longo para vocês também. Fiquem atentos na aba de notificação, fiquem atentos ative o sininho de notificação também, que vai chegar muito conteúdo assim.
e também conteúdo de áudio quando eu não puder estar gravando visual para vocês. É isso, valeu, tamo junto e fui!